Rapaziada, último tópico de estruturas metálicas, que poderia, enfim, ser o primeiro, né? Mas é falando sobre os tipos de desenho. Estrutura metálica é uma coisa onde a representação dos projetos ela é bem complexa, ela envolve muita simbologia, muitos detalhes. É um projeto que ele é desenhado em milímetro, então assim, tem muita cota normalmente, tem muito detalhe de ligação, tem muita coisa que é particular das estruturas metálicas. Inclusive, os tipos de desenho. Por quê? Porque nos projetos, de um modo geral, e aí a gente pode entender que seja um projeto de aço, seja um projeto de concreto, de madeira, nós temos um conjunto de especificações, cálculos, desenhos de projeto, só que fabricação e montagem normalmente está associada a elementos de aço. Eu posso ter desenho de formas, por exemplo, se for uma estrutura mista, né? Armação para uma estrutura de concreto. Formas, geralmente, e armação são coisas mais voltadas para estruturas de concreto. Mas nos desenhos, basicamente, a gente tem desenho de projeto, desenho de fabricação e desenho de montagem. O desenho de projeto é aquele pai de todos, né? O que vai traçar todas as diretrizes, as considerações que foram adotadas. Mas aí você, pelo nome, já consegue prever que o de fabricação ele deve ser particularmente feito para quem vai fabricar a peça, ou seja, para a indústria ou para a oficina que vai fabricar aquela peça. E o de montagem, ele é um desenho voltado para o campo, para indicar como, em que sequência, em que ordem é que eu vou montar e onde cada uma daquelas peças vai, porque acaba sendo um Lego. E concorda comigo que parte das conexões, parte da estrutura metálica é feita em oficina. E aí já vem com algumas soldas, algumas peças prontas. Parte é montada em campo, e aí pode ter solda, mas normalmente vai em campo ali também parafusos, né? As ligações de campo são parafusadas, em sua maioria. Portanto, eu preciso ter um desenho específico, inclusive para a sequência lógica de montagem e onde vai cada peça. É basicamente um Lego muito difícil de ser montado, tá? A gente precisa ter todas as informações no detalhe. Então, o desenho de projeto, que é o desenho mãe, né, que é o desenho que vai nortear todos os outros, para estruturas metálicas, você vai ver que ele é feito 99% das vezes em milímetros, porque a estrutura metálica ela é concebida num grau de precisão milimétrico, diferente da estrutura de concreto, onde a gente utiliza o centímetro, muitas vezes nas referências. Eu preciso especificar no desenho de projeto qual é a norma que foi utilizada, qual o material que foi empregado, os esforços de cada barra, esforços das ligações, quando forem necessários para o desenho de fabricação. Muitas vezes é importante você passar para a fábrica ali os esforços, né, ou para quem for fabricar, porque muitas vezes eles é que vão definir o design da ligação ali, né, como é que aquela ligação vai se dar. Então, eu posso até passar um esboço daquela conexão, mas quando eu der os esforços, eles vão ajustar as conexões. Apresentar, se houver, os efeitos dinâmicos de equipamentos mais importantes, quando a gente fala de edifícios industriais, a simbologia de solda, que se você não aprendeu, corre na nossa aula de simbologia de solda para aprender ou rever a simbologia de solda utilizada. Nas ligações parafusadas, eu preciso dizer se é um aperto normal ou uma ligação com proteção inicial, né, uma ligação por atrito ou por contato. Então, uma coisa é aperto normal ou proteção inicial. Outra coisa é ligação por atrito ou ligação por contato. A ligação por atrito, ela vai ter, normalmente, um aperto com proteção, né? Indicar a faixa de variação de temperatura. Veja, variação de temperatura implica em variação do comprimento das peças com a variação de temperatura. Então, eu preciso fornecer nesses desenhos de projeto, nessas informações de projeto, qual é o range de temperatura que eu considerei. Se for o caso, indicar contraflechas de vigas quando existirem e quando o método condicional, o método construtivo, né, for condicionante, eu preciso indicar coisas que são para projetos maiores, na verdade projetos de estrutura metálica de um modo geral, que exijam içamentos, são projetos
mais complexos que exigem movimentação de cargas pesadas, eu preciso ter um plano de içamento de cargas, que normalmente a gente chama de plano de rigging, tá? Então ele vai dizer onde são os pontos que serão içados, qual é a posição temporária de cada um dos equipamentos, que tipo de equipamento eu vou ter, que tipo de guindaste, vai ser içado com um guindaste, com uma grua, onde esse guindaste vai patolar. Esse plano de rigging ele vai exatamente desenhar ali como que se dará toda a movimentação de cargas içadas no meu projeto. Então, sempre que eu ouvir plano de rigging, lembre que é um documento, claro que tem peças gráficas e memorial descritivo, que vai mostrar aí como vão ser operacionalizadas essas movimentações de carga dentro da minha obra, do meu canteiro. Esses eram os desenhos de projeto. Os desenhos de fabricação, eu tenho que entender que eu estou passando para a fábrica algo que será produzido, normalmente em escala, reproduzido. Então, a fábrica ela precisa ter, né, dentre outras, o material que ela vai fabricar o produto, as especificações, locação, tipo, dimensão de todos os parafusos e soldas que virão de fábrica. Então, se for vir de fábrica algumas ligações parafusadas e as soldadas, eu preciso já ter passado isso para eles. E, inclusive, aquilo que vai ser montado em campo. Ele precisa entender o que será montado em fábrica e o que será montado em campo. Então, aí tem as dimensões todas, né, em milímetros, os tipos de furação, tem, olha só as cotas que a gente tem aqui para os eixos de parafuso, de solda. Então tem muito detalhe que vai exatamente para fabricação, diferente do que vai para montagem. A gente tem para montagem agora que entender como é que são os detalhes das ligações, como é que é a lógica, a sequência executiva. Normalmente a gente tem marcas de peça, que é aquelas peças lá, 1A, essa aqui vai no plano 1A, eixo F, eixo 3A com o eixo Z, enfim, tem aqueles planos, né, de eixo, a dimensão das barras, os detalhes para colocação de chumbador, soldas que serão feitas em campo, posição de montagem, tá? Sequência de montagem, tá? A gente precisa ter a sequência de execução das ligações, por exemplo, primeiro essa, depois essa, depois essa. Se eu conectar de lá primeiro, pode ser que a parafusada aqui não vai funcionar. Então existe toda uma logística, inclusive de montagem de elementos temporários, provisórios, porque, por exemplo, se tiver um elemento, enquanto eu estou montando aqui, eu preciso contraventar com uma diagonal até que eu termine a estrutura inteira. Então, aquela diagonal depois vai ser desmontada. Isso tudo tem que estar previsto no plano de montagem. Então, desenho de projeto, desenho de fabricação para a indústria, para a fábrica, e desenho de montagem para a equipe montadora. É basicamente isso que a gente precisa ver. E agora vamos ver alguns exercícios que falam sobre esses 3 tipos de desenho nas estruturas metálicas. Com relação às estruturas de aço, para montagens consideradas mais complexas, devem ser elaborados caderno de execução no canteiro de obras, indicando a forma de armazenamento, a identificação, as quantidades e as especificações de peça. Isso, basicamente, para qualquer projeto, né? Não necessariamente as obras consideradas mais complexas. Estratégia de montagem, com detalhamento da sequência de montagem e dos seus ciclos. Isso também válido para qualquer tipo de projeto. Memorial descritivo completo, detalhado, a descarga e a forma. Memorial descritivo completo, detalhando a descarga e a forma de estocagem das peças. Também é importante estocar as peças de maneira correta para não inverter os esforços que elas sofrem, né? Programa detalhado contendo a relação de requisitos de segurança, qualidade e exigência de atestados válidos. Normalmente, isso daí são todas formas de pacotes, né, que estarão presentes em todos os tipos de projeto. O que a banca considerou que é para estruturas mais complexas e que deve ser elaborado é o plano de rigging, porque nem toda estrutura vai exigir plano de içamentos críticos, né? E basicamente só estruturas maiores, mais complexas, é que vão contar com grandes planejamentos de içamento de carga. Por isso a banca considerou que isso seria um atributo, né, para a montagem de estruturas mais complexas. Lembre-se que plano de rigging é só quando a gente tem içamento de cargas, tá? E ainda assim, pelo que a gente entende,
é que içamentos devem ser içamentos consideráveis. Não é porque eu vou içar ali uma carga, só levantar algum pallet ou içar alguma coisa assim, que vai ter todo esse projeto. Embora, para segurança, a NR18 vai falar que qualquer içamento de carga a gente precisa ter um plano de içamento. De acordo com as condições gerais de um projeto de estruturas metálicas, analise as afirmativas a seguir. Os desenhos de montagem devem traduzir para a fábrica as informações contidas nos desenhos de projeto, fornecendo informações completas para a produção de todos os elementos componentes da estrutura. Veja, os desenhos de montagem, não, os desenhos de fabricação é que devem traduzir. Desenho de fabricação e não de montagem, porque aqui nós estamos falando da fábrica que vai produzir a chapa, as peças. Nas ligações com parafusos de alta resistência, os desenhos de projeto devem indicar se o aperto será normal ou com proteção inicial. Perfeito. Os desenhos de fabricação devem indicar as dimensões principais da estrutura, das marcas das peças. Opa, marcação de peça é para montagem, não para fabricação. Então aqui a gente só tem a alternativa 2 como correta, né? Então gabarito letra B. Os desenhos de projeto devem indicar quais as normas foram usadas, evitando dar as especificações dos materiais estruturais empregados, ou mesmo das medidas específicas das estruturas metálicas ou de outro tipo. Claro que não, né? Eu preciso dizer os materiais, eu preciso especificar as medidas e tudo mais. Então tá errado. Nos desenhos de projeto, nos casos em que os comprimentos das peças da estrutura possam ser influenciados por variação de temperatura durante a montagem, devem ser mascaradas as faixas de variação consideradas. Claro que não. O projetista precisa dizer qual é a faixa de variação de temperatura que foi considerada no projeto. Então aqui a gente está com as duas questões erradas. As obras executadas total ou parcialmente com estrutura de aço ou com estrutura mista de aço e concreto devem obedecer a projeto elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado com experiência em projeto e construção dessas estruturas. A fabricação e a construção devem ser feitas por empresas capacitadas e que mantenham a execução sob competente supervisão. Uma assertiva generalista, abrangente, que a gente basicamente lê e não vê nenhum erro. Certo e errado é isso. Vamos lá. A gente sempre fica com medo, mas não vamos ficar tentando achar pelo em ovo, gabarito correto. Nos desenhos de projeto, quando o método construtivo for condicionante, tendo feito parte dos procedimentos do cálculo estrutural, devem ser indicados pontos de içamento previstos e os pesos das peças da estrutura, além de outras informações similares relevantes. Também devem ser levados em conta os coeficientes de impacto adequados ao tipo de equipamento que será utilizado na montagem. Tudo também correto em relação a essas estruturas metálicas. Nas construções de estruturas metálicas cujo método construtivo for condicionante e fizerem parte do cálculo estrutural, as posições que serão ocupadas por equipamentos sobre estrutura durante a montagem deverão ser indicadas nos desenhos de projeto. Tá certo? A gente precisa indicar no desenho de projeto e, consequentemente, também vamos indicar nos desenhos de montagem, tá? Portanto, correto e uma assertiva genérica aí, inclusive utilizando a norma antiga, mas que se mantém aí para normas atuais. Beleza? Espero que tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa sobre estrutura metálica ao longo de todo o curso e com essas aulas em especial. Um grande abraço e até a próxima.